Oi pessoal, meu nome é Leandro, eu sou professor de metalurgia de não ferrosos e hoje eu vou dar uma aula sobre hidrometalurgia. É mais uma dessas aulas bases aí que eu vou falar um pouco mais de conceitos básicos. Eu sei que vocês vão estar vendo melhor os conceitos lá na disciplina de hidrometalurgia, porque essa disciplina aqui de não ferrosos acaba ocorrendo no mesmo semestre de hidrometalurgia, mas aqui eu vou precisar que vocês tenham alguns conceitos prévios, tá? Então a gente vai ficar basicamente se dedicando aqui a explicar um pouquinho de como funcionam os processos de extração de metais através de métodos hidrometalúrgicos, tá? Então esse é o principal objetivo da aula, tá bom? Antes é sempre importante abordar as referências, tá? Tudo aqui que eu tirei é uma releitura do livro Textbook of Hydrometallurgy, do Habashi, tá? Então aqui o que eu estou fazendo é uma seleção de conceitos que já foram apresentados nesse livro aqui. E o que eu estou fazendo é só uma interpretação junto de uma adaptação ao que se encaixa melhor no que eu imagino que seja interessante que um estudante de curso técnico barra tecnólogo saiba, tá bom? Então é só para deixar bem claro que eu não sou o autor absoluto dessa, dessa apresentação, mas sim o cara que fez a triagem dos conceitos que eu acho importante sobre hidrometalurgia, tá bom? Então é só para deixar claro isso. Então, aqui rapidamente eu vou mostrar aqui os assuntos que serão abordados, tá? Essa é uma aula bem introdutória mesmo para que vocês conheçam os processos hidrometalúrgicos, como eles estão inseridos dentro dos processos de extração de metais não ferrosos, tá? Então eu vou falar um pouquinho novamente do que é metalurgia extrativa, definir hidrometalurgia e depois eu vou falar rapidamente de um fluxograma simplificado dos processos hidrometalúrgicos, que depois a gente vai ver como se aplica em casos específicos, metal por metal. Assim como foi visto lá na aula que se dedicava à pirometalurgia, a aula de hidrometalurgia também tem esse mesmo intuito, que é só dar aquela primeira introdução para que depois que eu comece a falar termos e coisas referentes aos processos de hidrometalurgia, que vocês entendam e saquem qual que é a minha ideia ali, o que eu quis dizer com dessas etapazinhas ali do fluxograma, tá? Lembrando que a disciplina é focada em mostrar como ocorre a extração de não ferrosos, não ficar descrevendo detalhado, ensinando as etapas específicas. Então aqui eu estou tentando só fazer uma abordagem mais de relembrar ou então de estabelecer alguns conceitos básicos para que vocês consigam interpretar bem a parte da aula, tá bom? Bom, então vamos aqui para a primeira pergunta que deve ser respondida a partir da nossa apresentação, que já foi anunciada anteriormente. Para quem está cursando aí metalurgia dos não ferrosos e hidrometalurgia, já viu esse slide aqui 3 vezes. Então, eu espero que essa quantidade, essa recorrência que a gente vê nesse slide, ela seja captada por vocês mais para frente nas avaliações e que eu entenda que vocês entenderam pelo menos isso lá durante os momentos de avaliação ou quando vocês tiverem dúvidas ou coisas do tipo, tá? Que é o seguinte, é responder o que é metalurgia extrativa, tá? Mais uma vez, com palavras diferentes dessa vez, eu vou tentar explicar para vocês aqui de novo, tá? Metalurgia extrativa é a arte e ciência de extração de metais a partir de minérios por métodos químicos, tá? Então, o que a metalurgia extrativa se dedica a fazer? Ela tem como matéria-prima o minério, tá? E um processo de metalurgia extrativa vai dar origem a um metal. Então, a metalurgia extrativa, em poucas palavras, basicamente elas transformam minério em metal. Tá? Os minérios normalmente eles têm composição de óxidos e sulfetos, principalmente, tá? Alguns silicatos, às vezes tem os aletos e tal, mas tradicionalmente é óxidos e sulfetos, tá? Normalmente a gente usa uma grama de processo, eles podem ser hidrometalúrgicos, pirometalúrgicos e eletrometalúrgicos para se obter o metal no seu estado final. A gente consegue reconhecer a diferença bastante grande, vocês que são aqui de Corumbá, no caso vocês já viram uma rocha, um
pedaço de minério de ferro e vocês conseguem reconhecer a diferença desse pedaço de minério de ferro em relação ao metal aço, né? O metal ferro, né? Que no caso a liga ali é o aço, né? Então eu espero que vocês entendam que há uma diferença entre um e outro e também que o processamento entre essa parte de ter aquela rocha ali e o metal, o processamento nesse intermediário entre um e outro se chama metalurgia extrativa, tá bom? Então é só para conceituar a metalurgia extrativa e a importância de entender isso para entender as próximas etapas que eu vou explicar para vocês, tá? Então vamos começar aqui definindo o que a gente entende por hidrometalurgia, tá? Hidrometalurgia é a arte da extração de metais a partir dos minérios por soluções aquosas, tá? Então, a maneira como os processos hidrometalúrgicos são feitos, eles têm como intuito produzir metais através da dissolução desse metal numa solução aquosa e depois, posterior, precipitação do metal na forma pura. Tá? Então, normalmente ali a gente tem um óxido de metal, um sulfeto ou qualquer outro composto metálico e aí a gente utiliza de uma etapa ali que vocês vão conhecer mais um pouco no fluxograma típico de um processo hidrometalúrgico para dissolver esse metal na água, tá? A etapa de lixiviação, no caso. Ela é dedicada à dissolução do metal em solução aquosa e depois a gente faz uma gama de processos para obter esse metal numa concentração e numa pureza ideal dentro da solução aquosa, sem sólidos, para conseguir fazer com que ele seja precipitado no metal mais puro possível. Tá? Então, os processos hidrometalúrgicos basicamente se dedicam a isso, obtenção de metal através do uso de solução aquosa, por isso hidrometalúrgico. Tá? Então, a gente vai mais para frente ali, onde vocês vão aprender um típico fluxograma de processo hidrometalúrgico. Tá? Bom, aqui a gente tem um fluxograma simplificado de como funcionam as etapas dos processos hidrometalúrgicos, desculpa. Bom, os processos hidrometalúrgicos, eles, evidentemente, todos os nossos processos aqui, como a gente está tentando transformar de minério para metal, a gente tem como início, né, como matéria-prima, o minério. Tá? Depois que esse minério ingressa no processo, ele vai passar por uma série de processamentos aqui que vai nos gerar o metal. Tá? Então, como matéria-prima de processos hidrometalúrgicos, a gente tem minério, a gente tem um agente lixiviante. O agente lixiviante é uma solução, pode ser inclusive só água para alguns casos específicos, tá? Mas ele normalmente é uma solução aquosa, normalmente um ácido ou uma base, ou pode ser até uma solução salina. Tá? Essa solução salina, ou ácido ou base, ela é colocada em contato com o minério. Esse minério, eventualmente, também como matéria-prima, a gente tem um oxidante, normalmente é um gás, pode ser o gás cloreto, um ar enriquecido em oxigênio, algo do tipo. Tá? E esse minério, ele evidentemente, por ser um minério, ele é composto por minerais de gangue, mineral minério, e o ideal é que esse agente lixiviante ele tenha a capacidade de dissolver seletivamente apenas o metal que me interessa. Tá? Então, essa é a ideia, é como se fosse um beneficiamento químico, praticamente. Tá? Então, depois da lixiviação, depois que passado essa etapa onde eu tenho um metal que me interessa dissolvido em água, eu vou passar por uma separação sólido-líquido, onde qualquer ideia é filtrar o sólido, que já não tem mais o material, o metal de interesse, e afinal ele foi lixiviado anteriormente, né? E separar esse sólido do líquido, porque depois eu vou trabalhar com o meu líquido rico em metal. Tá? Aí eu tenho duas opções de próximo passo. Tá? Se o meu metal não tem a pureza adequada, por exemplo, se eu dissolvi além do metal que me interessava algum outro metal, eu vou ter que passar por uma etapa de purificação, onde eu vou me livrar desse metal que eu acabei dissolvendo e não me interessava. Tá? Se por acaso eu até consegui dissolver o metal que me interessava, mas a concentração dele dentro da minha solução é muito pequena, eu vou ter que passar por uma etapa dedicada a aumentar essa concentração dentro da solução. Tá? Então, esse caso é quando eu tenho ou contaminação ou pouca pureza dentro do meu licor lixiviado. Tá? Nos casos onde eu já tenho a pureza e a concentração adequada, eu vou direto para a etapa de precipitação. Tá? Nos casos onde eu tive que passar por uma dessas etapas ou ambas as etapas, eu evidentemente vou passar por essa etapa e depois eu vou para o processo de precipitação. O processo de precipitação, basicamente, o que eu faço, ele inclusive pode ser um processo eletrometalúrgico, tá? Basicamente o que eu faço é
transformar o meu metal dissolvido em solução no metal sólido. Tá? Então, basicamente, como o próprio nome já diz, é precipitar o metal. Tá? Então, aqui vamos ler só alguma coisa que eu posso ter me passado aqui. As principais etapas do processo hidrometalúrgico são lixiviação e precipitação. Claro, essas são as etapas mais importantes, é quando tu dissolve o metal e depois quando tu obtém o metal puro, né? Quando tu dissolve o metal que era um óxido ou um outro composto e depois tu obtém o metal puro. Tá? Bom, a lixiviação trata-se da dissolução seletiva dos metais de valor de um minério, isso eu já falei, não? E a precipitação é a recuperação seletiva dos metais de um valor da solução, também já falei. Tá? Então, entretanto, existem etapas secundárias, mas importantes, para o sucesso dos processos hidrometalúrgicos, que são essas etapas aqui, como concentração, purificação e a separação sólido-líquido. Né? Na etapa de separação sólido-líquido, nós temos a separação entre o sólido, pobre, mineral-minério, e o líquido carregado com metal dissolvido, como eu já havia dito. Né? Já na etapa de concentração e ou purificação, está destinado a promover o aumento da concentração, no caso da etapa de concentração, do metal na solução carregada, ou a eliminação de impurezas, no caso da etapa de purificação do licor lixiviado. Tá? Então agora eu vou tentar explicar um pouquinho mais densamente e tentar expor isso com desenhos nos próximos slides para que vocês entendam cada uma dessas etapas. Tá?